Meu nome é Mariana Vieira de Andrade. Meu nome é Isadora Vilela Rodovalho. Meu nome é Maria Beatriz Queiroz Labre. Eu sou a Laura Silva Migliavaca. Meu nome é Sara Gomes e Silva e nós somos estudantes do terceiro período de Medicina da Univangélica. Bem, para iniciar a apresentação desse trabalho, eu queria trazer um dado do Instituto Nacional do Câncer, também conhecido pela sua sigla INCA, em que ele traz que o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo todo, que já está entre as 4 principais causas de morte prematura em todos os países. Nesse cenário, o câncer de mama é a principal neoplasia que acomete as mulheres no mundo e possui fatores de risco tanto biológicos quanto comportamentais, que serão abordados ao longo dessa apresentação. Dentre as diversas formas de diagnóstico dessa doença, nós temos como a forma mais aceita e mais utilizada a mamografia, porque esta é considerada padrão ouro no diagnóstico dessa doença. O rastreamento do câncer de mama permite um diagnóstico da doença em fase inicial, o que facilita o tratamento, permite a utilização de tratamentos menos radicais, aumenta a possibilidade de cura e reduz a mortalidade. Sendo assim, o rastreamento vai se classificar como uma forma de prevenção secundária. Podemos citar também alguns pontos negativos nessa prática, como o sobrediagnóstico, que leva a efeitos psicossociais danosos e um falso risco familiar, além dos pesados tratamentos, do sobretratamento e os falsos negativos. Infelizmente, também existe um problema em relação ao acesso das pessoas a esses exames de rastreamento, havendo uma grande discrepância nas regiões do Brasil. Algumas características, como o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Gini, que representa a desigualdade social, possuem influência na possibilidade de acesso das cidades e regiões a esse exame. Portanto, o objetivo dessa revisão literária foi descrever o papel do rastreamento precoce do câncer de mama através de exames de imagem. Para realizar o nosso trabalho, que é uma revisão integrativa de literatura, nosso primeiro passo foi definir o tema, que foi pesquisar sobre o papel desempenhado pelos exames de imagem no rastreamento e na detecção precoce do câncer de mama. Para isso, realizamos buscas em bases de dados virtuais, como a Biblioteca Virtual de Saúde, o Google Acadêmico, o Cielo e o Lilacs, que é a base de dados latino-americana para ciências em saúde, utilizando os DECs, que são os descritores em saúde, neoplasias da mama e programas de rastreamento na língua portuguesa. Para a escolha dos nossos artigos, nós optamos por aqueles que possuíam texto completo gratuitamente disponível nos idiomas inglês ou português e que haviam sido publicados em revistas com quales A1 e 2 ou B1, 2, 3 ou 4 entre os anos de 2016 a 2020. Assim, foram selecionados 20 artigos, que foram lidos e trabalhados para que pudessem fazer parte dessa revisão. Bom, nossos resultados foram categorizados em 3 pontos principais, sendo eles o cenário do rastreamento do câncer de mama no Brasil, a importância do diagnóstico através de um exame de imagem e as barreiras enfrentadas para esse rastreamento. Falando um pouco sobre esse primeiro ponto, sabemos que ações relacionadas ao controle do câncer de mama no Brasil vêm sendo incorporadas às políticas públicas de saúde desde o ano de 1980. Desde então, a mamografia é considerada padrão ouro para esse rastreamento. Outros exames são complementares ao diagnóstico, dentre eles podemos citar a ultrassonografia, a punção e a biópsia. O autoexame, apesar de ser considerada ainda bastante inconclusivo e de baixa acurácia, é ainda bastante difundido no país, uma vez que, além de estimular o diagnóstico precoce, ele incentiva o autoconhecimento do corpo da mulher. O câncer de mama é hoje uma das neoplasias mais incidentes no país e conta ainda com fatores de risco que podem ser divididos em biológicos e comportamentais. Dentre os fatores de risco biológico, podemos citar como principal o fator da idade, em seguida o da herança genética. Além desses, estão presentes também alterações endócrinas do organismo, alterações na densidade do tecido mamário, a existência de lesões pré-malignas, a relação com a menarca precoce e a menopausa tardia. Dentre os fatores de risco comportamentais, são os principais o sedentarismo, a obesidade e a relação com uma dieta rica em ingestão de gorduras e também com o hábito do alcoolismo.
Estudos apontam que a adesão da mulher ao rastreamento do câncer de mama, hoje em dia, não é determinado somente pela existência ou não de algum desses fatores de risco, mas também pela realidade socioeconômica em que ela se encontra. Eles indicam que mulheres casadas com união estável, com qualidade de vida e de trabalho, estão mais propensas à adesão aos exames de rastreamento, enquanto mulheres que se encontram em uma realidade de instabilidade financeira estão mais vulneráveis às alterações de mama que podem levar a um câncer e também ao diagnóstico de outros tipos de câncer. A recomendação para o início do rastreamento dessa neoplasia no Brasil é para mulheres que se encontram com idade de 50 a 69 anos, sendo que a mamografia deve ser realizada a cada 2 anos. No entanto, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, não possui ainda um plano estratégico para a detecção do câncer de mama, de forma que a cobertura no nosso país é ainda abaixo daquela preconizada pela OMS, em especial em regiões como a Norte e a Nordeste, onde carece de profissionais e também de aparelhos para a realização de exames. Em razão das altas taxas de morbidade e mortalidade do câncer de mama, a ciência evoluiu muito buscando meios de prevenir essa doença. A prevenção primária consiste na eliminação dos fatores de risco. Já a prevenção secundária engloba todo o processo de rastreio, diagnóstico e tratamento precoce. O principal elemento dessa etapa de prevenção é a mamografia. Esse exame deve ser realizado regularmente por todas as mulheres no grupo de risco, seja por herança genética ou seja por faixa etária. Por meio da imagem desse exame, o profissional médico pode identificar possíveis tumorações se formando no parênquima mamário. Uma vez que existe a suspeita de diagnóstico de câncer, outros exames de imagem irão auxiliar nesse diagnóstico, como a ultrassonografia e a ressonância magnética. Por meio dessas imagens, é possível identificar características histológicas, morfológicas do tumor, além de possíveis interações de células tumorais com células do estroma mamário. Em se tratando das barreiras para a implantação desse programa de rastreamento do câncer de mama no Brasil, é importante considerar que para a implantação desse programa precisamos de 3 fatores: a organização da rede assistencial, a disponibilidade de recursos humanos e a disponibilidade de recursos estruturais para o diagnóstico e também para o tratamento. No que tange à acessibilidade das mulheres ao sistema de saúde, percebeu-se uma notável desigualdade no acesso aos programas de rastreamento entre as diversas regiões do país, dando destaque às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa falha, entre diversas razões associadas, é motivada pela carência de recursos e aparelhos, assim como pela insuficiência de profissionais capacitados para essa atividade, visto que em algumas cidades ainda se observa uma priorização ao atendimento das mulheres que apresentam um ciclo gravídico puerperal sobre o atendimento para o controle do câncer de mama em si. Um outro obstáculo enfrentado para o adequado rastreamento consiste na ausência de práticas de rastreamento baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis, além de uma demora no Brasil para a realização do tratamento. Um outro fator a ser considerado é em questão aos profissionais de saúde, que muitos deles têm um conhecimento muito inadequado acerca das práticas corretas do rastreamento. Muitos deles não sabem a idade correta para a realização desse rastreamento e não sabem quais os exames que devem ser realizados para fazer a pesquisa do câncer de mama. Um outro problema mais frequente que tem acontecido no Brasil é em relação à recomendação dessa pesquisa do câncer de mama, uma vez que tem aumentado muito o aumento dos sobrediagnósticos e, consequentemente, dos sobretratamentos. Diante dos fatos apresentados, é inegável, portanto, a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama, sendo essa essencial para a prevenção secundária da doença. Por outro lado, nosso país é infelizmente cercado por inúmeras limitações, o que faz com que o alcance da mamografia e dos outros exames de imagem seja muito menor do que o necessário. Isso ocorre porque a acessibilidade ao sistema de saúde é muito diferente por meio dos estados, o que faz com que várias cidades e até mesmo grandes regiões tenham números insuficientes de mamógrafos ou até mesmo nenhum.
Outra limitação que o Brasil possui é a falta de informação da população a respeito da importância desse exame, o que faz com que muitas mulheres, infelizmente, deixem de realizá-lo. Diante das informações apresentadas, é evidente que o Brasil precisa de um plano estratégico para aumentar a taxa de adesão aos exames de imagem e, dessa forma, aumentar as taxas de rastreamento de detecção precoce do câncer de mama, de modo a diminuir a incidência dos tratamentos invasivos, aumentando assim as chances de sobrevida e cura. Obrigada a todos pela atenção.